Oi, Kira, querida. Primeiro, muito obrigada por ter topado e estar aqui comigo batendo esse papo. Só dando uma introduçãozinha aí, hoje conversaremos sobre orgasmos femininos. É um tema bem assim tabu, né? O pessoal não conversa muito, mas é muito importante a gente falar sobre isso, até porque faz todo sentido com o vídeo anterior que eu postei sobre amor próprio, a gente tem que se conhecer, enfim. E para isso, trouxe alguém maravilhosa, Kiran, baiana de Salvador, amor, e educadora sexual somática. Eu queria que você se apresentasse, me contasse um pouquinho do seu trabalho, como que funciona, porque acho que tem muita gente que tem curiosidade de conhecer, tem dúvidas, não conhece direito, então tem medo, enfim. Fica à vontade, querida. Tá. Eu sou Preta Quiran, como a Gê falou, eu sou de Salvador. E quando a gente vai falar de prazer, e aí, assim, o prazer, a gente está fazendo aqui uma lupa do prazer corporal, mas o prazer, ele está em outras esferas da vida, né? E você perceber o seu corpo é um dos pilares desse prazer, porque a gente está aqui na Terra, né? Com Tendo um certeza. corpo, e é esse corpo físico que proporciona essas experiências, né? E o que é importante falar sobre o Tantra é principalmente que o Tantra é uma filosofia milenar, né? E que tem aspectos. Um dos pilares, né, do Tantra é você estar em você. Né? E esse estar em você, se conhecer, não tem uma relação de egoísmo ou individualismo. Total. Mas eu só posso estar com o outro a partir do momento que eu estou comigo. Maravilhoso. Maravilhoso, é isso aí, concordo. E é exatamente por esse ponto que assim, o orgasmo, a relação com o sexo tem sido muito distanciada, porque a nossa sociedade ela trabalha, né, o nosso sistema para que você esteja distante, anestesiado, né, ou totalmente programado para alguns tipos de comportamentos, né, de hábitos. A mulher tem que fazer isso, 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 e o pior é que é sempre satisfazendo ao homem, né? Então a gente foi criada, tem essa cultura enraizada de que a mulher tem que satisfazer o homem. Então tem muitas vezes as mulheres não querem fazer certas coisas e fazem para satisfazê-lo. E essa questão com o sexo, eu acho que é muito vista hoje em dia com muito preconceito também, né? Então mulheres não podem mulheres que transam fora de um relacionamento, se não estão se relacionando com essa pessoa, essas mulheres são, sei lá, putas, as pessoas falam. Homem não, homem pode, faz o que quiser, enfim. E eu acho que está na hora da gente quebrar isso, né? E tudo isso começa com a fala, com a gente conhecendo melhor. O que eu acho muito triste, Kira, é que tem gente que não conhece seu próprio corpo, tem gente que tem vergonha inclusive de si mesma, sabe assim? A pessoa não se conhece, nunca se tocou, nunca viu, não conhece, não sabe o que gosta, o que não gosta. Tem gente que até hoje, eu tenho 30 anos, eu tenho amigas que nunca tiveram, assim, nitidamente acham que tiveram orgasmo e não tiveram, assim, eu sei que não tiveram. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Você como educadora sexual somática. Como que você traz isso para as mulheres, né? Esse autoconhecimento, como que funciona assim a fundo o seu trabalho? É muito interessante porque assim toda vez que a gente começa a falar sobre isso, né, quando eu começo a falar com as minhas pacientes, com as pessoas que eu faço mentoria, a gente sempre cai nesse lugar, mas e o outro? E a pessoa que eu me relaciono? E aí eu sempre falo assim, esse vai ser um processo contrário ao que a gente vive da nossa educação. Né? Então, quando você traz isso, é porque a mulher está sempre, né, preocupada em trazer para o outro, ou não se conhece, isso é reflexo primeiro, de gerações que a gente vem vivendo, e a gente vive sobre ainda, a gente está em trânsito, a gente vive sobre tabus,
né? Total. Então, esses tabus são fortalecidos pela cultura do medo, do pecado, da culpa, do Total. fetiche. E tudo isso, ele Medo da ressoa reputação, né? Medo do que as pessoas vão achar. e É tudo muito isso louco. ressoa nos nossos comportamentos. E aí a gente vai criando esse lugar muito distante do Uhum, corpo, uhum, né? Do que é interessante para mim e o que não é. Segundo, que nesse bololô todo ainda uhum, tem a indústria da pornografia, né? uhum. A indústria da pornografia, esse sistema do patriarcado, que é para que a gente sempre esteja nessa condição de submissão e não de parceria. Né? E aqui eu não estou Exatamente. falando sobre que a gente é mais do que os homens e que não sei o quê. Não é sobre disputa de poderes, mas Falou sim de lindo. parceria. Por quê? Porque Exatamente. parceria fortalece. Entende? Enquanto a gente está disputando esse lugar de hegemonia, né, isso só vai criando conflitos. Exatamente. Legal que você trouxe esse negócio da indústria pornográfica, porque isso ensina a gente, né? Ensina todas as pessoas a se portarem de uma forma na cama. Então, assim, as mulheres normalmente com quem eu converso muito, eu não tenho problema nenhum de conversar sobre isso. Algumas pessoas têm uma trava, né, por ser um tabu, mas muita gente acha que tem que fazer um sexo selvagem, tem que não sei o quê, tem que. E aí, muitas vezes o seu corpo não precisa disso ou não pede isso para se satisfazer, não é mesmo? Sim, e tem uma questão de distorção, né? Porque assim, você pode sim viver um sexo selvagem super intenso, partindo do ponto em que você está disponível para isso, Exato, se você né? quiser, Se exatamente. Se é uma você coisa que você quiser. gosta. E aí tem um outro detalhe que é a performance, que é esse lugar que a pornografia fomenta, né? E o que é o performar? O performar é quando você abdica do que você está sentindo, né? Do que faz sentido para você, para proporcionar para o outro. Exato, Então, exatamente. desequilibra, isso fica desregulado. É, podemos, sim, tem muitas pessoas que eu ouço falar, mas eu sinto prazer vendo a outra pessoa sentindo prazer. Uhum, Ok, isso é uma parte. sim, Mas, assim, se ficar só nisso, não faz sentido nenhum. total. Aí você está novamente reproduzindo essa submissão, esse lugar de não se acessar. E fora E a, isso. Desculpa, pode falar, te cortei, pode e falar. a performance é um lugar muito nocivo. Uhum, E quando eu falo performance, não é você dar um plus no envolvimento em que você está vivendo uhum, ali com a pessoa. uhum, Para mim, tudo é válido uhum. se as duas pessoas estão se disponibilizando para isso e se não está levando a um lugar de machucado. Né? Então, assim, sei lá, coloca uma lingerie, fazer uma cena, tudo isso é uma brincadeira. O sexo era para ser uma brincadeira, né? Um estado Sim, de sim. você desfrutar daquele lugar, não de ficar só no espaço de tô fazendo isso pro E outro. é engraçado porque eu vejo que muitas pessoas que fingem orgasmo porque querem acabar logo, sabe assim? Quero que o homem goze logo porque eu quero, sei lá, eu tô fazendo isso para ele, enfim. E é muito louco isso, né? Eu acho que essas pessoas realmente precisam fazer um trabalho de autoconhecimento mesmo e saber falar não. Se você não quer, você não precisa estar lá nessa posição, não se colocar nessa posição, né? Agora, você como uma educadora sexual, como que você faz para como que você trabalha com essa mulher para que ela conheça mais o corpo dela? Quais exercícios? Existem exercícios práticos, enfim. Sim, práticos e simples e de inquietação. Uhum, Eu costumo falar que as pessoas me procuram achando que vão ter uma receita, uma fórmula, e isso não condiz com o que eu acredito. Né? Então, sim. existem muitas pessoas desenvolvendo trabalhos sobre sexualidade e está tudo ok. Uhum, Mas seria mais um lugar de estar impondo.
dizendo, essa é a maneira que vai ser legal para você. Só que o que é legal para mim pode não ser legal para você. Concordo. Então eu fomento a investigação da pessoa com o próprio corpo. Né? E isso, por quê? Porque a gente não viveu no momento do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente está no embrião dessa faceta do prazer, do corpo, da sexualidade, que é lá na infância e adolescência. Né? Então, lá nesse período, voltando à questão das culturas, o que é que a mulher normalmente escuta? Tira a mão daí, fecha as pernas, isso é feio, Exato. Isso não é coisa de mulher direita. Então, esses estímulos verbais são extremamente castradores. Castradores, exatamente. Né? E nessa castração, você vai ficando sem repertório e cedendo e esperando que o outro te traga isso. Né? Então, é muito um lugar de terceirizar o prazer. Então, quando eu falo assim do se toque, né, procure uma forma de estar com você e se tocar, é para que você redescubra. Né? Você Sim. tem esse processo de nossa, mas eu nunca me toquei. Mas é assim, nossa, mas muitas pessoas te tocaram e como você, que é proprietária desse corpo, Sim. não se tocou. Não se conhece, não sabe qual é o seu gosta. Prazer. Exato. E como que é esse trabalho? No seu trabalho envolve massagem tântrica? Então, aí, dentro desse movimento, né, essa imersão que eu um tenho trabalho vivido, terapêutico mesmo, né? É terapêutico porque não está visando o lugar da performance. Né? Então, é o lugar de você se conhecer. Então, a terapia vem para te... Como outras terapias também. Né? Na minha perspectiva, uma terapia ela vem para te dar pulsão para dissolver algumas inabilidades, né? Dificuldades que você tem. Só que só a terapia não é o bastante se você não tem o processo de autonomia. Então, quando eu comecei a atender com a massagem tântrica, eu vi que muitas pessoas começaram a acessar o que elas não acessavam, mas só acessavam quando estavam na terapia. Então, por quê? Na terapia não tem nenhum processo de envolvimento, e isso é muito importante de deixar elucidado, que assim, não tem troca com o terapeuta. Então, você precisa mergulhar. E aí o terapeuta vai estar ali te dando suporte para você viver essa experiência. E na metodologia da abordagem do corpo, né, do se tocar, é sair de programações, né? Então, existe normalmente uma única maneira que uma pessoa tem de se autoestimular. E nesse autoestimular também é um lugar muito focado. Então, vou me masturbar e aí eu vou para o meu genital. Só que o seu corpo inteiro, existem muitos sensores, milhões de sensores. E aí você fica acessando as migalhas achando que é o bolo. Então, Nossa, maravilhoso. Eu ajudo, né, a pessoa a compreender o corpo dela inteiro como um espaço de prazer. Sim. E nessa compreensão de um espaço ampliado de prazer, o seu prazer amplia, porque aí você não vai estar só no seu genital, né? Até porque o maior órgão sensorial do corpo é a pele. E a pele, a gente passa meio despercebido. Tem pelo corpo inteiro, né? A pele tá no corpo Exato. inteiro. Eu acho maravilhoso esse trabalho. Eu não conheço, tenho muita curiosidade de conhecer. Mas assim, amigas... Em breve. Em breve, com certeza. Mas amigas minhas que já passaram por esse processo e tiveram essa experiência, falam assim, que tiveram um orgasmo que nunca tiveram na vida, assim. Então, eu acho muito legal esse negócio de vocês estarem realmente ensinando elas a conhecer o seu corpo e a ver o que gosta, o que não gosta. Agora, assim, existe, eu acho que tem muita gente que tem curiosidade e não tem coragem de fazer por ser uma coisa muito íntima, por ter vergonha, por medo do que o parceiro vai achar. Até já
já ouvi gente falando, eu acho que é tipo uma traição se eu fizer isso. Então tem muitos preconceitos que envolvem, né? Você Sim. sente isso? Sim, ainda tem. E ainda tem por alguns fatores, né? Primeiro, por isso, assim, por que você precisa dar satisfação a uma outra pessoa Uhum. sobre o seu processo de prazer, Sim. né? Uhum. E, e esse movimento é um movimento de resgate, assim, sabe? Muito intenso. Até da Não autoestima, né? dá exatamente. Como ali com o terapeuta não tem um lugar de precisar performar, precisar fingir, sabe? Que são coisas que, às vezes, por outros aspectos de um envolvimento com a pessoa, né? Até a questão afetiva, Uhum. às vezes você cede coisas porque não quer deixar o outro chateado, não fala. Sim, sim, Nós, mulheres, vivemos sobre uma cultura de silenciamento, fomos ensinadas sim. a não expressar o que queremos, o que desejamos e o que não queremos e o que não desejamos, né? Total. Que volta lá para o patriarcado nesse lugar de submissão. Uhum. E aí, quando você começa a se dissolver disso, né? Você está ali com uma pessoa que você nunca viu, você não tem intimidade nenhuma, e nossa, ela vai tocar nessa região que eu destinei só Uhum. para as pessoas com quem eu me envolvo. Sim, sim. Né? Deve, Então, as pessoas ficam é nervosas. Tem gente intenso. que não consegue chegar no orgasmo por nervosismo. Olha, comigo, não. Você é muito boa no assunto. Maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Ótimo. Como é que se dá? Primeiro, tem um espaço de anamnese. Né? Eu vou buscar saber por que essa pessoa está ali. E é importante falar que nem sempre a pessoa que vai para uma sessão de terapia orgástica ou massagem tântrica, mais para frente eu vou falar as diferenças, porque tem alguma coisa. Né? Uhum. Tipo, eu nunca senti nada, né? Ou então tem, às vezes a pessoa está indo porque tem traumas, Sim. né? Ou porque assim, eu sou super tranquila, mas eu quero acessar mais, estou com curiosidade, Uhum. né? E aí E que é nesse super espaço, justo, né? Justo, vai. Tem curiosidade, vai. Né? Eu e acho que que. nesse espaço da sessão, eu vou abrindo a possibilidade dela expressar o que movimentou para que ela estivesse ali comigo. Uhum. E por que é importante esse lugar? Esse lugar é porque assim, somos bem mentais, né? Uhum. Então, produzimos muitos conteúdos, esse lugar do cognitivo nos conecta em todas as relações e no estar aqui na vida. Uhum. Só que se você fica somente nesse espaço cognitivo, você não amplia a sua experiência. Uhum. Então, já teve gente que chegou querendo sair da sala, né? Assim, Chegou, tipo, suando não, frio. desencana. Eu me arrependi. Quero só ficar conversando com você aqui. Não, Não, a a gente gente vai vai fazer conversar. tudo. Vai chegar no final. E depois que ela expressa, eu apresento quais são as abordagens que eu utilizo e decidimos juntas. Isso é muito importante, que a pessoa tenha responsabilidade sobre a experiência dela também, porque assim, Uhum. não é uma varinha mágica e que tudo vai acontecer. Sim, E precisa da colaboração. Então, assim, total. só a pessoa estar Até ali porque se a já é pessoa estiver fechada, não vai rolar nada. Não adianta você tocar em nenhum lugar do corpo, inclusive lugares que a pessoa sinta muito prazer. Não adianta, porque a pessoa está fechada, ela não deixa você acessar isso, né? É Exato. muito. Então, o espaço da conversa, da anamnese, é o que vai trazendo esse conforto para o mental, né? Uhum. Porque ali eu vou explicar para ela: você não vai viver nada que você não queira. Sim. Então, na sessão não tem nada de tipo assim, eu tive que fazer alguma. Não. É colaboração. Senão, vai aumentar o meu trabalho Sim. e vai também ir para um lugar
que talvez não seja interessante. De culpa, talvez, até de culpa depois. De conflito. De Uhum. conflito, de tipo... Não, então, para se acessar o orgasmo, precisa de relaxamento. Sim. Então, a gente começa pelo relaxamento cognitivo, depois a gente vai para esse espaço de relaxamento corporal, porque quando a gente vai para o corpo, não é tipo assim, já vou para o genital. Sim. Né? Então, tem todo um processo. Inclusive, essas pessoas que tiveram experiências com quem eu conversei, parece até que aquelas desculpas fui eu que fiz, mas eu não fiz ainda, quero muito fazer. Mas me falaram que o toque no corpo já começa assim, tocar aqui e já começa a dar assim, já a pessoa já tá super no auge do prazer sem nem ter chegado na genital, né? Então, Exatamente. deve ser realmente um processo muito louco. Então, você primeiro conversa com a pessoa, entende o que ela quer, para depois ir pro toque, né? E depois ir e ensinando para ela, pô, olha, você gosta disso. E cada pessoa, eu imagino que seja uma pessoa, né? Cada um você faz de uma forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que na primeira sessão ela vai estar só no toque sutil, né? Uhum. Porque são muitos atravessamentos, ela ainda não está confortável. Então, e aí a gente sai do lugar da objetividade. É muito importante que, por mais que a gente fale desses orgasmos, que a gente não entre na objetividade. Porque quando a gente entra na objetividade, a gente pula as etapas. Então, tem pessoas que a primeira sessão vai ser só toque sutil, né? Normalmente, comigo, eu já falo assim, ó, tem isso, tem isso, tem isso. O que é que você acha da gente ir experimentando para se chegar nesse lugar? Né? Então, tem a abordagem que você faz um toque sensitivo por todo o corpo da pessoa. A sessão toda é contornada por músicas que já levam para esse espaço de relaxamento, legal, de não tensão. E tem pessoas que se disponibilizam a, até na primeira sessão, já viver o espaço do toque genital. Tem uma história que eu achei muito fantástica, assim, que eu vivi, que foi bem um desafio, que foi uma filha que deu para uma mãe, a sessão. Essa mãe estava há 1 ano tomando remédios, assim, bem fortes, né? Estava com a depressão profunda. E aí ela deu para a mãe chegou lá, estava num processo, assim, estava meio dopada, assim, dos remédios. A fala dela nem saía direito. E ela estava assustada. E aí eu falei, nossa, tem muitos atravessamentos aí. Sim. Fui com ela para a sala e comecei a conversar. Conversei, ela me apresentou algumas coisas e aí eu falei para ela, você não vai viver nada que você não queira, mas esse lugar do acolhimento, de você receber um toque sem precisar corresponder, porque a gente tem isso, né? A gente recebe um toque, a gente imediatamente já tem a coisa do devedor. Tenho que retribuir. Total. E quando você só está recebendo, aí aciona um lugar que é muito louco. A gente tem dificuldade de receber também. Tem. Tá? Tem muita dificuldade de receber. De receber e ficar tipo, falar, tá tudo bem, eu ganhei. Eu não mereço. preciso dar algo em troca. Eu não preciso eu fazer. Eu mereço. Continua a história. E como que foi? Aí propus para ela que ela vivesse o toque sutil. E ok, aí mesmo no toque sutil, ela não tirou nem o sutiã nem a calcinha. Então, para mim, aquilo foi um indicador de que ela não estava aberta para o toque genital, né? Aí, beleza. Fui no todo o processo do toque sutil e ela foi relaxando. E aí eu fui chegando ao final da sessão e quando eu fui chegando ao final, ela falou assim, não vai ter a outra parte? Aí eu, vai! Vai! Maravilhoso! Nossa, e aí? E aí, mesmo assim... E aí rolou? Aí ela tirou o sutiã, a calcinha. Só que ela tava com as pernas assim, ó. Não abria por nada. Nossa. E como fazer esse acesso
sem que haja nenhuma semelhança de que eu estou possibilitando essa abertura, né? Então, eu fico com muita tranquilidade para que ela fosse cedendo. E nesse processo que ela foi cedendo, ela começou a acessar orgasmos, assim, sabe? E eu fiquei muito emocionada, muito mesmo, porque... Porque ela nunca deve ter sentido isso. E uma mulher já mais de idade, com certeza, né? E resumindo, ela saiu da sessão com os olhos mais abertos, sorrindo, né? Maravilhoso. E aí a filha dela me mandou uma mensagem 2 dias depois, dizendo assim, nossa, minha mãe me escreveu pedindo uma bolsa que ela me emprestou, porque ela ia ao teatro. Uma pessoa que não saía de casa há 1 ano. Então, a potencialidade do orgasmo, ele vai ativar hormônios, porque esses hormônios já estão no nosso corpo. Quando a pessoa está em um processo... Quando a pessoa já está num processo depressivo, é uma desregulação também hormonal. Então, você não está produzindo os hormônios que te trazem bem-estar, que é ocitocina, né, endorfina, serotonina. É tudo químico, né? É muito louco como o nosso corpo funciona. Muito exatamente. Mas, assim, a filha dela falou assim do quanto foi significativo que o próprio corpo dela... e aqui eu não estou dizendo que ela deixou de tomar os remédios e etc. Sim. Eu não interfiro no processo das outras áreas psiquiátrico, de saúde. Exato. Entende? Mas que só você trouxe vida, você trouxe vida para ela. Isso é muito bonito. E eu lembrei a ela que isso está no corpo dela, né? Nem que eu trouxe, né? E que então, assim, ela tem esse poder. Ela, mais do que ninguém, tem esse poder, né? É exatamente isso. É o processo da gente se apaixonar por nós mesmos, né? A gente se cuidar, a gente se dar amor, né? Que muita gente tem tanta dificuldade. Muito bonita a sua história mesmo. É muito lindo o seu trabalho, porque realmente reforça o empoderamento feminino. A pessoa se sente com poder, a pessoa se sente capaz de fazer, a pessoa se sente feliz, enfim, realmente você traz a vida para a pessoa, a luz. Agora... E isso fica mais simples para depois, e aí entra no que você me perguntou antes, né? Da orientação, né? Então, algumas pessoas passam por mais sessões, outras menos, e entender que não tem comparativo de que é mais uau ou não é. Entende? Isso é muito importante, porque eu já tive muitos encontros assim, né? Em que a pessoa fala, mas eu sou super gozante, só tô aqui por curiosidade, que não sei o quê. Orgasmos múltiplos, sem parar, nananã. Só que tem um detalhe. A mente mente, né? E essas pessoas, quando eu vou finalizando a parte da fala, né? Eu falo assim, agora a gente vai escutar o que o seu corpo está dizendo. Né? Muitas vezes nós não ouvimos. É ele que é o guia aqui. Por quê? Assim como pessoas também que falaram assim, mas eu sou travadona, eu realmente não sinto. E na verdade quando eu chego no corpo, o corpo sente muito. Ou então essas pessoas que dizem que sou uau, tem algumas travas. E tá tudo bem. A ideia é você sintonizar o seu cognitivo com o seu corpo. Então, o meu trabalho é que as pessoas sintonizem, que parem de ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. No achismo, né? Também. Super no achismo, porque não se conhece. Agora, e aí viva a experiência do corpo. E do agora, né? Do agora, do poder do agora, né? E me fala uma coisa, qual que é a diferença entre massagem tântrica e a massagem, como que é o outro terapia nome? Orgástica, Terapia orgástica. Então, acaba que assim você precisa dar um nome para as coisas, né? Nesse mundo a gente sempre nomeia as coisas. Mas a terapia orgástica, ela veio muito com base no Reich, que tem um trabalho de bioenergética, né? Onde ele faz o processo de liberação das couraças musculares.
mas ela tem sido difundida muito por uma pessoa, né, uma mulher que fez a formação de Tantra. E ela falou assim, mas eu não vivo a filosofia do Tantra, mas percebo que tem uma questão histórica, uma questão social das mulheres não acessarem o prazer. Então, ela retirou esse caráter espiritual, energético, e foi para algo muito mais da corporalidade. Né? Então, assim, a técnica é a mesma, só que qual é o interessante de quando você usa a palavra terapia orgástica? Porque quando você usa a terapia orgástica, você desassocia desse lugar místico que o Tantra tem na sociedade, né? E me vem um negócio mais de aprendizado. E possibilita que mais pessoas acessem. Então, por exemplo, atender uma pessoa evangélica que não tem nenhuma relação com chakras, né? Que o Tantra trabalha muito o chakra. Só que, assim, isso também é uma distorção da sociedade, porque, assim, energia é física, entendeu? Então, esses vórtices de energia dos chakras, eles existem, é física. Não está num lugar místico. É igual as pessoas acharem que... É comprovado cientificamente ainda, né? Então... É a mesma coisa de você achar que a yoga é só para quem é zen, sabe? E não é. São rótulos que são formados na sociedade e eles acabam sendo difundidos. Então, o processo energético que a pessoa vive é biológico também. Aí, se ela acredita em chakras, em Jeová, sabe? Em Oxalá, não importa. Então, o seu processo de conexão espiritual, religioso, não tem relação com o seu corpo. A sua biologia, né? Com a sua biologia. Agora, entrando num papo mais caliente, deixa eu te fazer umas perguntas que eu tenho. Ponto G, todo mundo tem, cada um tem num lugar diferente, existe esse negócio de ponto G? Tá, então vamos lá. Ponto G, vamos já mudar a nomenclatura. Tudo isso que está sendo experienciado ainda está no campo que às vezes não tem legitimidade porque a ciência não está falando, né? Então, o que é que acontece? Ponto G, veio esse nome por conta do cara que descobriu. Então, o G vem de Grafenberg, que foi o cara que descobriu isso. Não sabia. Não sabia. E aí a gente apaga tudo isso, porque o que é que acontece? Primeiro que não é um ponto, porque não é um interruptor. Tá? É uma área. Faz todo sentido. É uma área. Nessa área tem uma glândula, que aí é nomeada de Grafenberg por conta desse cara lá, de um tempo atrás. Se é o clitóris? Não. 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 Dentro. A gente vai chegar lá. Tá. Essa área tá a uma falange e meia. Depende da anatomia. Por quê? Quando a gente fala de corpo, a gente precisa ter imediatamente o espaço da subjetividade e de entender que cada corpo é um corpo. Não existe receita. Não existe. Por mais que tenha até um espectro de tipo, mais pessoas têm isso aqui ou aquilo outro, cada corpo é corpo. Então, sim, com certeza. É uma área, né, onde passa uma glândula, né, tá a uma falange e meia do canal vaginal para a parede externa. Então, quando você introduz uma falange e meia, você vai sentir como se fosse um carocinho de amêndoas, sabe? E, sabe essa rugosidade? Essa rugosidade que a gente tem no céu da boca, aqui logo no início? Sim. Tem essa semelhança. Ou seja, a gente sente ela, não é um lugar tipo que ninguém sabe onde que é. Então existe ele físico. E aí é físico.
O nome que eu estou utilizando, que foi junto com uma paciente Tô minha, chocada. que eu falei assim, eu não quero mais falar ponto G, não vou falar G, porque G é desse cara e não tem nada a ver. Aí ela falou, vamos chamar de área glamour? Aí eu, pronto, área glamour. Área glamour, amei, perfeito, maravilhoso. Também vou usar essa nomenclatura, eu amei. A área glamour, por que é tão glamourosa? Porque é muito sensível essa glândula. Então, quando você... no mesmo nível que o clitóris, de Sim. sensibilidade, você tá falando sério? É. Porque, então, mas deve ter gente que tem mais sensibilidade lá do que no clitóris. Assim, deve ser diferente, porque assim, eu conheço gente que não consegue gozar sem se tocar, sem manusear o clitóris. Sim. Só com penetração, né? Só com penetração. Não consegue. O que acontece? Eu normalmente não consigo. Essa glândula, quando ela é estimulada adequadamente, e aí adequadamente é o quê? Quando você vai num tempo, né, num ritmo que dê espaço para que o sangue chegue nessa região. Uhum. Então, o sangue, quando chega nessa glândula, ela vai entumecendo, ela vai ficando alteradinha. E aí ela vai ficando sensível. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você não estimula adequadamente, vou estimular lá. Tipo, você vai chegar num desconforto. A mesma coisa acontece com o clitóris. Sim. Se você não estimular o clitóris adequadamente, você sente desconforto. E quando eu falo adequadamente, não é dizendo que tem que ser lentinho, que não sei o quê. Não. É você ir sentindo o que o seu corpo está pedindo. Né? Por isso, até mesmo é melhor você se manusear do que outra pessoa, né? Então, no fim das contas, porque quando você sabe o que você está sentindo. Quando você vai sabendo como o seu corpo transita, vai ser mais simples para você auxiliar a pessoa. E aí entra no espaço da comunicação. Então, por exemplo, não adianta nada, porque tem lá a área glamour, vou estimular. Eu amei a área glamour. E aí, não é sobre isso. E aí pode ser que em um dado momento o seu corpo peça mais intensidade. Sim. Entende? E aí, esse negócio da conversa, eu achei muito legal que você falou, porque tá tudo bem, tem gente que tem vergonha, né, de falar, não, tá bom assim, faz mais devagar, faz mais rápido, faz não sei o quê. Mas é necessário, né? É bem melhor você conversar do que você fingir uma coisa que você não tá sentindo, na minha opinião, né? Sim. Agora, se você fosse definir orgasmo feminino, assim, para as pessoas que nunca sentiram, não sabem, como se define um orgasmo feminino, que deve ser muito diferente do orgasmo masculino? Eu acho que deve ser mais intenso, inclusive. Como que você define? Por fisiologia, a possibilidade da mulher acessar um orgasmo intenso, a porcentagem é maior. Né? Porque tem aproximadamente, né, dizem aí, que 8.000 terminações nervosas, né? 8.000 neurônios no clitóris. Então, é muito. Em relação à glande peniana, que tem 4.000. Não sabia. Entende? Então, e aí o que acontece? O clitóris, ele tem esses 8.000 neurônios e ele não divide nenhuma outra função fisiológica. Enquanto a glande peniana é o mesmo local que ejacula, faz xixi, sente prazer. Todo sentido. Ou seja, o nosso foi feito para isso. Só para isso. Exclusivo. Só para isso. Maravilhoso. Sabiamente, né? Sabiamente. A grande sabedoria divina. A grande deusa divina. É isso. Maravilhoso. Então, o orgasmo feminino tem mais potencialidade e possibilidades
Só que antes disso, ela precisa atravessar um monte de coisa, né? Sim, Que são sim. todas essas... Barreiras psicológicas, né? Que a gente se impõe, que é muito louco. Agora, as pessoas, uma pessoa que, eu acho que eu já senti orgasmo. Como que você fala para ela o que é? Tipo, aquele calafrio, aquele. Como que fisicamente Ó, você acha que é a o sensação? orgasmo, a sensação física do orgasmo, e aí a gente vai precisar também desfazer um pouco um único tipo de orgasmo, né? Pelo tempo em que eu e as pessoas que trabalham com isso, a gente tem identificado aproximadamente, vamos dizer, uns 9 Você tá zoando. platôs de orgasmo, Você tá né? zoando. Sério? Gente, mas como isso? Tipo, entra E, orgasmos e múltiplos, orgasmo não, é porque simples, assim, orgasmo. ainda não se tem assim nome, sabe? Ah, esse Aham. é esse, é esse, esse é aquele. Um vai chamar Mas Kiran. fisicamente, Orgasmo Kiran. Precisa. Pô, maravilhoso. o orgasmo Kiran, você O vai ter orgasmo um Kiran, orgasmo nossa, cósmico. meu Deus, cósmico. É, porque, tá bom, não acessei nada, então assim, como é que eu sei que eu acessei? Uhum. Primeiro, que é um momento aonde, e até na palavra, né, a palavra orgasmo, que diz, né, que vem do francês e fala pequena morte, é Uhum. isso. Então, a Pequena sensação, morte? orgasmo significa pequena morte. Gente, mas por quê? Eu não entendi. Por quê? Porque você se dissolve por um momento desse processo do eu, né? Da sua experiência do eu. Você é a experiência. Uhum. É o, Nossa, é que o lindo. momento, é o momento em que assim você não consegue nem ter pensamento. Quando você tem um orgasmo, Que lindo isso que você falou. todo o seu corpo entra em um colapso. Que lindo. Nossa, e é de, verdade. de intensidade. Então, isso para algumas pessoas pode vir com arrepios, pode vir com calafrio, pode vir com o aceleramento da respiração, o rubor, né? A circulação, o sangue se espalha por todo o corpo. E vem Então, uma assim, não. sensação, às vezes, de não quero mais, tipo, já deu, cheguei no ápice. Aí a gente chega nessa outra parte. Ah, tá. Nossa. Então, essas são possíveis reações fisiológicas para você identificar Uhum, tremor no corpo, né? uhum, Tem gente que sente tremor no corpo. uhum. E tudo isso, se você abre espaço, você vai perceber que o quanto seu corpo é potente, Nossa. que não é pequenininho. E Então, que. quando a gente vai nos platôs do orgasmo, e eu gosto de falar platô, substituir algumas palavras, é muito importante a semântica, porque se eu falo assim, 8 níveis de orgasmo, aí vai pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Qual 7, nível 8. será que eu tô? Qual nível que eu cheguei, né? Aí vai entrar na noia, na comparação. E eu falo platô porque, assim, são estados, né? Uhum, Então, tem orgasmos, por exemplo, que não tem a resolução. Se eu for fazer um gráfico, né? Um gráfico do orgasmo, uhum, é o momento em que há muita tensão energética, uhum. essa tensão cresce, tem o ápice Depois e cai. depois tem a descarga, que é a resolução. Que é quando a gente acha que acabou. Isso. E aí, o que acontece nesse achar que acabou? Você entra em um estado de relaxamento, que é muito desafiador você continuar, porque Aham. você já programou, e aí eu gosto muito de falar das programações. Você programou que, assim, gozei, eu preciso de um tempo. Acabou. Agora exato. Preciso de um tempo, para algumas pessoas, né? Então, Aham. preciso de um tempo. Fisiologicamente, você não precisa desse tempo por conta dos seus 8 mil neurônios. Olha. Entende? Gente, que louco. Mas aí se você não consegue, porque fica tipo incômodo. Tipo, você não consegue mais eu, se eu, vou, manipular o clitóris porque fica incômodo depois de gozar. eu vou te provocar. Por que não consegue?
Por que que não consegue, né? Eu tô lá, me estimulando, ápice, ai, relaxamento, não aguento mais, eu vou bloquear, porque assim, eu não tenho repertório. Porque eu Aham. acho que para eu acessar os outros orgasmos, eu tenho que continuar lá. Lá no clitóris. Não, perceba o seu corpo inteiro, perceba as nuances dos Maravilhoso. toques. Que Então, assim, maravilhoso. você não precisa parar. Mas como é que eu acompanho esse Aham, relaxamento aham. para produzir novamente essa carga E energética hormonal, né? para ela continuar, para ela continuar. Caraca. E o que é que auxilia isso, né? Se posso dar dica, é a Aham. respiração. Se eu te Olha. falar que assim, tudo isso se resume em você trazer uma respiração consciente. O que é uma respiração consciente, Kiran? Uma respiração consciente é quando eu saio do modo automático. Porque a nossa respiração é um sistema autônomo. Uhum. Imagine se ela dependesse da gente. A Nossa. gente não tem consciência na A respiração. gente não ia pensar em mais em nada, né? Só em respirar. Nossa, mas é Não, a muito gente nem ia interessante. respirar. A vida que a gente Morreu. leva, a gente nem ia É, a respirar. gente nem ia respirar, a gente desencana de respirar, precisa fazer outras coisas. Meu, mas é muito interessante você falar isso, porque eu sou aquela pessoa que paro de respirar. Aliás, em várias coisas na minha vida, vários momentos eu tenho umas mini apneias, assim, que eu paro de respirar. Inclusive, durante o sexo, eu seguro. Não respiro. É muito louco, eu acabei de lembrar disso. Ó, Muito louco isso. Então, e é simples a respiração consciente. Não precisa de técnica. E ainda tem um fator assim fantástico que é, como a gente é muito mental, a respiração consciente você vai acabar utilizando a sua mente. Porque é o uhum, quê? Tô lá, né? Tô percebendo que eu tô segurando a respiração, aí eu envio o comando consciente de uhum, que e aí eu que vou mobilizar a respiração. uhum, Então, a respiração está acontecendo lá, né? Eu tô falando aqui com você, a respiração está acontecendo. uhum. Aciona a respiração consciente, então eu vou perceber o ar entrando e o ar saindo. Eu Respiração. percebo fisicamente o ar entrando nas minhas narinas e saindo pelas minhas narinas ou Aham, pela minha boca. Então, o aham. processo de respiração consciente é esse. Eu estou participando de um sistema autônomo que meu corpo tem. Que ajuda você a estar presente nesse momento, né? No momento Total, agora. Você estar total. presente realmente, porque tem gente que tá lá, enfim, nesses momentos, tá transando, tá não sei o quê, e tá pensando no futuro, tá pensando no passado, tá pensando em problemas Na que vão roupa que deixou na resolver, na máquina, roupa que deixou na máquina, ai meu Deus, eu preciso resolver isso, e o fogão tá ligado, ai não sei o quê. Então, é realmente você trazer o seu corpo pro agora, e a respiração, ela realmente ajuda muito a acalmar, às vezes eu tô nervosa, para um pouco, respira, se sinta presente, né? E com a potência porque, do seu corpo, com o poder porque sobre o quando seu corpo. Porque quando você traz essa respiração consciente, Uhum, você é, abre espaços. E uhum. aí, por exemplo, tive o primeiro orgasmo. Ai, meu Deus. Trago a respiração consciente, eu estou abrindo espaços. E aí, nesse espaço, por que eu tenho que ficar só lá no clitóris? Maravilhoso. Se eu tenho Um a milhão de totalidade do pontos. meu corpo, entende? Então, Entendi. a grande questão, Gê, é que as pessoas querem coisas objetivas, porque o nosso sistema vive em uma objetividade. Que maravilhoso. Eu preciso produzir, né? Então no sexo eu preciso Produzir. gozar, gozar e fazer o outro gozar. É. Quem disse? Às vezes tá tudo bem também não ter orgasmo, né? Você tá transando e você não teve orgasmo, mas tá tudo bem, não tá? Quando você começa a fazer essas práticas, A pessoa não é todo, anormal. todo, todo o espaço é de orgasmo. Você Uhum, pode ter orgasmo só com o toque no seu corpo. A uhum. questão é que a gente só quer aquela resolução lá.
Então, tem orgasmos, por exemplo, que ele não tem esse estado de relaxamento, né? De tipo, de descarga, e você fica nele, você fica nele, você fica nele. Se você não está respirando consciente nele, você vai começar a criar ansiedade de querer aquele pico. Sim, nossa, maravilhoso ter falado isso, porque eu não respiro, literalmente, ainda mais nesses momentos que eu fico Não é só você não, não é só você não. tentando prender. Mas assim, o que eu quero trazer aqui para as pessoas que vão ver esse vídeo é que elas não são anormais se elas não chegaram, se elas não tiveram orgasmo, se de vez em quando ter uma relação que não chegou até o orgasmo, tá tudo bem, né? Tem outras formas de curtir, é isso que você falou, tudo é o orgasmo, né? Acho que tem o pico. Só depende, isso, só depende do contexto. Isso não pode ser tudo bem sempre. Sim, tudo bem sempre. Exato. Se você não está sentindo todas as expressões do seu corpo, aí é um lugar para você investigar. Exato, deixa eu me consertar. É exatamente isso. Ok, sempre é. E quando a pessoa sentir essa necessidade, né? Talvez traga essa curiosidade, essa necessidade, putz, de se autoconhecer mesmo, para trazer esse poder para você, para centralizar esse poder em você e não depender do outro que faça. Tem muita gente também que coloca a responsabilidade do seu prazer no outro, né? Então, muitos homens fazem isso, né? Coloca a responsabilidade do prazer dele, do orgasmo dele em cima da mulher, porque se a mulher não fizer isso, se a mulher não se comportar desse jeito, se a mulher engordou, porque vira e mexe, não, se engordou, não tenho mais prazer com você, com esse corpo. Não. E aí isso traz aquelas noias das mulheres. As mulheres ficam completamente... Não. E isso é extremamente violento. Porque né? elas... Então, porque elas nasceram, e elas nasceram, isso é violência, porque elas nasceram, não, porque elas foram criadas de uma forma cultural, assim, não é só os do pais, corpo mas... perfeito, Exato, do mito da beleza. E não conseguir chegar a um orgasmo porque está se sentindo gorda para o cara, porque está se sentindo feia, porque está... Não, na verdade, assim, a gente não pode depositar no outro, né, a responsabilidade de que ele faça a gente se sentir bem. Acho que a partir do momento que a gente se encontra, a gente se entende, a gente se ama, a gente tem o autoconhecimento e tem o amor próprio, eu acho que aí sim, ninguém precisa falar nada, entendeu? O homem não vai falar se tá gorda, você vai falar foda-se, tô gorda, foda-se, entendeu? Porque, na verdade, o mais importante é o seu centro, né? Eu tenho essa impressão, você não acha? Sim. E assim, trazendo para um espaço mais real, né? Não é simples para muitas pessoas. Às vezes a gente fica falando, né? Alto amor, se ame, que não sei o quê. Só que é um processo. É um processo devagar e difícil. Desafiador e, assim, às vezes você precisa do suporte de um profissional mesmo, né? Com certeza. Para atravessar isso. Com certeza. Porque, assim, por exemplo, se eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, eu estou levando uma informação de rejeição para o meu cérebro. Tá? Então, o cérebro ele tem o sistema de compensação e punição. Então, se eu tô... Ai, meu Deus, foquei minha bunda, não sei o que lá. Aí, se eu tô com isso, no momento em que eu tô querendo que o meu corpo desfrute, tenha prazer, mas se eu tô nisso, eu tô levando conflito. Mas tipo, eu tô negando o meu corpo, mas quero que ele me dê prazer. Exato. Como? Não tem como. Nossa, fica maravilhoso. Muito conflitante. Nossa, isso é muito importante falar. Exatamente isso. E é o que você falou, é um processo difícil, não é uma coisa, é um trabalho diário, né, que a gente faz quanto a isso do amor próprio. Agora, eu acho que um grande passo para encontrar esse amor próprio é você se conhecer, né, esse autoconhecimento e principalmente do prazer. Somos seres humanos, estamos aqui na Terra para quê? Para desfrutar, não é só trabalho, não é só, sabe, estresse, não é só dor de cabeça, a gente tem que desfrutar de prazeres. Né? E às vezes prazeres são simples. A gente nem sabe, mas a gente tem o poder de se dar um prazer absurdo e tamanho
tamanha potência e poder que tem isso, da gente se sentir melhor, né? O que você falou daquele exemplo da mulher que você fez, que ela, nossa, ela voltou à vida, à vontade de viver, porque ela teve um orgasmo, simplesmente porque ela teve um orgasmo. Então ela se conheceu, olha o poder que isso trouxe para ela, olha o amor para ela mesma que ela tá se dando e que ela agora tá sentindo por ela, e se apaixonar por você mesmo, né? Sim, sim, sim. E como você falou, Deusa, ter esse espaço de entender que é um processo. Uhum, uhum. Então, assim, até eu chegar numa relação com o meu genital, como é que eu me relaciono com o meu corpo né, em outros momentos do dia, da vida? Como é o meu prazer sabe, de comer algo que eu gosto, de, sei lá, acender um incenso, de brincar com minha gatinha, né, de assistir um filme. E essas pequenas Exato. práticas, sabe? Que vai te aproximando E do é que aquele, é. do que é você, né? Aquele negócio de exatamente o que eu falei, de estar presente, né? Então você, às vezes, eu, por exemplo, ai meu Deus, preciso comer. Come, come, come. Eu como um prato em tipo 5 segundos, se deixar. Em vez de desfrutar daquele momento, de entender o gosto, de sentir a comida descendo, a mesma coisa com a respiração, sentir o ar entrando, sentir o ar saindo. Eu li um texto em que a pessoa fala assim. Comece escovando os dentes e percebendo a água gelada entrar na sua boca, o gosto da pasta de dente, a O cerdas entrando na sua movimento que dente, você o movimento faz. que você faz, porque a gente faz tudo tão automático que até as próprias relações sexuais viraram automáticas também. E isso é um absurdo, né? A gente precisa estar presente no agora, porque o presente no agora, o agora, na verdade, é o que a gente tem. É a única coisa que a gente tem. O passado já foi, o futuro não existe. O futuro não existe. Você pode falar qualquer coisa, mas pode acontecer, meu, o que a deusa quiser. Enfim, Sim, é isso. É isso. Eu acho que foi um papo fantástico. super legal, Kira. Eu, assim, aprendi muito. Eu acho que é, assim, essencial. Eu acho que eu terminaria falando realmente que a pessoa precisa se conhecer. Se a pessoa ter curiosidade, não tem problema nenhum acessar isso e procurar ajuda. E é esse negócio de, sabe, e tudo bem falar sobre orgasmos, né? A gente fala, ai, meu, não posso Sim, falar, sim. sou mulher, sou comportadinha, sou não sei o quê. Não, tá tudo bem. E é assim, maravilhoso, porque se você não teve, amiga, procure ter, porque assim, é a melhor sensação do mundo e é aquela coisa de realmente empoderamento e amor próprio. E Sim, é isso, eu acho que é super importante. Foi incrível o nosso papo. Eu amei. sim, sim. Eu quero marcar a sessão com você, pelo amor de Deus. E você quer falar alguma Vamos, coisa que você acha sim. importante? Que eu tô, né, estou disponível para esse processo de mentoria, né? Vou fazer uma Uhum. jornada de 6 encontros. Vou estar lançando, acho que daqui a uns 2 dias, porque eu entendi que nesse contexto que a gente se encontra, a educação sexual somática, e por que vem o soma, né? O Uhum. soma, eu estou fazendo formação de yoga, né? E a minha professora sempre fala, né? O soma é o nosso corpo, né? Uhum. E sinta o que você está sentindo, Uhum. sabe? O que você está sentindo? Sem classificar, sinta o que você está sentindo. Então, nesses 6 encontros, eu vou proporcionando dinâmicas e conversas e esse processo de assessoria mesmo, de estar ali com as mulheres, para estar proporcionando isso para que cada vez mais, enquanto não está tendo a sessão presencial, Uhum. né, que você tem autonomia. Fantástico. Tudo é fantástico, é só saber que caminho seguir, né? A vida pode Sim, ser muito maravilhosa. A vida é sim, maravilhosa, é só a gente sim. descobrir, querer, quer dizer, não é nem descobrir, é deixar isso entrar, né? É, Permitir que a vida seja maravilhosa. A gente só cresce com desafios e na dor. A gente tem que valorizar esses momentos difíceis, porque se tudo fosse flores, a gente não cresceria e não aprenderia.
Eu sempre falo, a gente é luz e sombra, temos que valorizar as nossas sombras, as nossas coisas negativas, tudo através do autoconhecimento, se respeitar, saber suas fraquezas, saber seus pontos fortes, porque se não fosse a sombra, não existiria a luz, e assim tentar evoluir, não é mesmo? Kira, um super beijo para você, foi incrível, você é Obrigada, maravilhosa. Deusa. Você Muito também. obrigada. Um Até já. super, até já.